Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Aqui é o pastor Pacheco, com mais um devocional para estar abençoando o teu dia. Lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo, amém? Dando o teu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas e ativando o sininho para receber as notificações. E é claro, se Deus falar contigo poderosamente através desse devocional, que você possa estar realmente colocando aí nos comentários e principalmente compartilhando para que outras vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus, amém? O nosso devocional desta manhã ele tem por título Escolhas Perigosas, em nome de Jesus, amém? Está lá no livro de Juízes 14, versículo 2. Vamos à leitura. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tiná, das filhas dos filisteus. Tomai, pois, por esposa. Amém? Esse texto, amado, aqui na verdade é Sansão falando para os seus pais que realmente tinha gostado de uma mulher realmente dos filisteus. E o nosso devocional ele vai falar justamente sobre Sansão, para que a gente possa ter algumas coisas que aconteceram na vida de Sansão que servem de ensinamento para nós, amém? Sansão, ele foi um menino que foi consagrado a Deus ainda no ventre da sua mãe, amém? A palavra do Senhor diz no livro de Juízes que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Deus, e Deus realmente coloca novamente os filisteus para subjugarem Israel. Israel fica ali sob o domínio dos filisteus durante 40 anos, mas Deus agora vai levantar um jovem, alguém que realmente o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. E para que isso acontecesse, o nascimento de Sansão foi algo sobrenatural, né? O seu pai, em nome de Jesus, Manoá, ele e a sua esposa não poderiam ter filhos, ela era estéril. Mas o anjo de Deus apareceu a eles e disse que ela daria realmente à luz a um menino, e esse menino ele tinha que ser nazireu, né? A palavra nazireu, ela significa consagrado a Deus, né? E o nazireu, ele tinha realmente como um voto feito a Deus, ele não podia beber bebida forte, ele não podia realmente, como nazireu também, encostar em defuntos, né? E também o nazireu não podia cortar o cabelo enquanto durasse o seu voto. No caso de Sansão, o voto dele foi feito do dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Então Sansão é diferente de outros votos de nazireu, porque o voto de nazireu ele poderia realmente ter um tempo. Eu vou fazer um voto aqui de 1 ano, 2 anos, né? Mas o voto de Sansão ele era do seu nascimento até a sua morte. O livro de Números, capítulo 6, ele traz realmente como deveria ser o voto do nazireu. E esse voto que Sansão fez foi para que Deus o separasse, para que Deus pudesse repousar o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Então é interessante a gente analisar a vida de Sansão, porque Sansão ele tinha tudo realmente para ser alguém bem-sucedido na área espiritual. Sansão ele tinha recebido realmente de Deus os ensinamentos para realmente ser alguém que fosse usado por Deus para a glória de Deus, para que viesse livrar Israel realmente das mãos dos filisteus. E não foi à toa que Sansão ele foi juiz de Israel durante 20 anos, porque Deus queria usar Sansão realmente para a sua glória. Mas por algumas escolhas erradas de Sansão, ele acabou gerando consequências terríveis, não só para ele, mas também para todo o povo de Israel, né? Nós vemos que a nossa vida realmente ela é feita de escolhas, a nossa vida é como se fosse uma encruzilhada, né? Nós podemos realmente tomar as decisões certas e as decisões erradas. Somos realmente resultados de todas as nossas escolhas. Sansão tinha tudo para ser um grande herói em sua nação. Ele foi escolhido por Deus para ser um libertador do seu povo, recebeu princípios espirituais para ter uma vida vitoriosa, porém, nas suas escolhas, ele tomou a direção errada. Sansão, ele quebrou o voto que Deus realmente tinha colocado ali na sua vida por 3 vezes.
né? A gente vê que quando Sansão, em um determinado tempo, Sansão ele mata um leão. E até aí tudo bem, né? Deus realmente se apoderava dele com esse poder realmente sobrenatural. Mas a Bíblia diz que quando Sansão estava ao altar, ali sobre o corpo do leão havia um favo de mel ali, e Sansão vai no corpo do leão e toca aquele favo de mel. Então foi a primeira vez que Sansão ele quebra o voto, porque ele, como nazireu, ele não poderia encostar em nenhum defunto. Então ali é a primeira vez que Sansão quebra o seu voto. Sansão também, quando ele vai se casar pela primeira vez, Sansão ele faz um grande banquete, regado a bebida, regado ali a uma festa grande, porque era costume realmente da época fazer desse jeito. Então Sansão, mais uma vez, ele quebra o voto de Deus, bebendo bebida forte, porque ele não podia beber bebida forte, ele não podia beber suco de uva, para vocês terem ideia, o voto de Nazireu não permitia nem que ele comesse a própria uva. A uva realmente, ou então a uva passa, não importava. Sansão não podia tocar no fruto da vide. Então veja que foi a segunda vez que Sansão quebra o seu voto. Sem falar, irmãos, realmente do desejo sexual de Sansão. Realmente ele se envolvia com prostitutas. E foi uma dessas que realmente ele encontrou Dalila, que nós bem sabemos que ali culminou realmente na sua terceira quebra do seu voto, porque ele ali, levado pelos desejos realmente da carne, ele fala para Dalila, conta o seu segredo realmente espiritual, e ali os seus cabelos são raspados. Veja que, mas pastor, não foi o Sansão que cortou o cabelo, mas a culpa total foi dele. Então Sansão ali, a partir daquele momento, ele quebra totalmente o voto de Nazireu que ele tinha. E as lições que nós podemos entender com a vida de Sansão é que muitas vezes a nossa vida ela vai nos levar a encruzilhadas e nós vamos precisar tomar as decisões. Sansão ele se precipitou no seu casamento, Sansão ele se precipitou realmente em não guardar os votos de Deus, Sansão ele se precipitou a dizer realmente, a falar realmente do seu voto espiritual com Dalila. Então o que era para ser um grande homem de Deus, alguém que era para ser usado para a glória de Deus, vai se vir de zombaria. E muitas vezes isso vai acontecer conosco. Nós somos consagrados a Deus. Irmãos, para você ter ideia, o voto de Nazireu, ele é muito parecido com um voto que é feito para o sacerdote, a separação do sacerdote. O sacerdote também, com exceção realmente do cortar o cabelo, mas todas as outras coisas, é realmente a consagração de um sacerdote. Então a palavra do Senhor diz que nós somos sacerdotes de Deus, nós fomos realmente chamados para ser sacerdotes, nós somos chamados para ser separados para Deus, nós somos chamados para ser consagrados. A palavra de Deus no livro de Jeremias diz que antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, nós já fomos consagrados por Deus. Então precisamos entender que Deus ele quer usar a nossa vida para a glória de Deus. Assim como ele queria usar Sansão, assim como ele queria que os feitos de Sansão fossem realmente para que as pessoas glorificassem a Deus. Mas pelas escolhas erradas de Sansão, ele acabou sendo levado cativo para o templo de Dagon, né, um ídolo, né, um deus dos filisteus, e ali ele se via de zombaria. Irmãos, muitas vezes homens e mulheres de Deus, eles têm servido de escárnio realmente por esse mundo, porque têm feito escolhas erradas, porque têm realmente escolhido muitas vezes o desejo carnal, feito as escolhas pelo mundo, têm desejado as coisas do mundo. Irmãos, nós não podemos em hipótese nenhuma colocar o nosso pé no mundo, meu irmão, porque se nós colocarmos, pastor, é só um pé, meu irmão, logo você vai estar colocando os dois, porque você desejar as coisas do mundo, você desejar as coisas dessa terra, infelizmente você vai perder o seu alvo, porque a palavra do Senhor pede que nós venhamos focar no nosso alvo, que é Cristo. E aonde é que Cristo está? No céu. É por isso que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Então o nosso foco é esse. Sansão desejou ter a vida dos jovens que ele vivia ali, porque ele bebe, ele faz um banquete. Quantos crentes hoje têm desejado a vida de pessoas que estão no mundo, meu irmão? Quantas pessoas hoje têm realmente estão querendo levar uma vida como as pessoas que estão no mundo? E o Senhor quer nos separar.
Nós somos consagrados a Deus. Mais uma vez eu repito, a palavra nazireu significa consagrado a Deus. Nós somos separados para Deus. Então tome muito cuidado com as suas decisões. A Bíblia diz que nós temos que evitar o jugo desigual, e é o que nós vemos cada vez mais acontecendo dentro das igrejas. As escolhas dos jovens por pessoas que realmente ainda não aceitaram Jesus Cristo, pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, e depois, aleluia, vai ser necessário pagar um preço. Vemos escolhas erradas dos pais na criação dos filhos, e depois é necessário pagar um preço. Então precisamos, amados, ter muito cuidado quando nós chegarmos nessa encruzilhada para tomarmos a decisão do que é certo ou então seguirmos o caminho que é errado, porque todas as vezes que nós seguimos o caminho errado, a palavra do Senhor diz que aquele que semeia na carne vai colher a corrupção, mas aquele que toma o caminho certo, aquele que vai semear no Espírito, esse vai colher a vida eterna. Então tome muito cuidado com as suas decisões, tome muito cuidado com as suas escolhas, porque muitas vezes as nossas escolhas serão escolhas perigosas e elas vão ter um peso muito grande. Na vida de Sansão, as escolhas que ele fez ao longo da sua vida gerou realmente uma maldição, porque ele realmente foi preso, ele se viu de zombaria, zombaram tanto dele como do Deus que ele se via, que era o Deus de Israel. Você pode até dizer assim, pastor, mas ali Sansão, nos últimos momentos da sua vida, ele se vingou. Sim, se vingou, irmãos. A Bíblia diz que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida. Mas veja, será que é dessa forma que você quer ser lembrado? Será que é dessa forma? Sansão, ele se vingou, ele matou todas aquelas pessoas, mas ele morreu sobre os escombros de um templo pagão, longe da sua terra. Então precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas, precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes nós temos tudo para ter um ministério próspero, ter uma vida espiritual próspera, e muitas vezes pelas nossas escolhas nós acabamos tombando no meio do caminho. Amém? Que Deus possa abençoar você através dessa mensagem, que você possa aplicá-la na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar esta vida, Senhor, que está ouvindo esse devocional, apresentar a sua família, a sua casa. Senhor, abençoa os seus projetos, abençoa, Senhor, tudo que Ele fizer. Senhor, que as suas escolhas, Pai, venham ser direcionadas pelo Santo Espírito de Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa poderosamente, Senhor, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, fica na paz que excede todo entendimento, que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca se esqueça, hein? Eita, Deus maravilhoso, meu irmão.